Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Espero que vocês hoje recebam essa palavra como um sábio e um entendido. A igreja não tem partido. A igreja não é nenhum número e nem outro. Eu não vou dizer para vocês que número apertar. Nem posso fazer isso. Eu não posso fazer da igreja um curral eleitoral. Não é? Muitos líderes, aproveitando o seu momento pastoral, acabam se candidatando e fazendo com que a igreja se volte para ele, né? Como um monte de eleitor, e assim vai, não é? Na política passada de deputado, chegou aqui um rapaz, um evangélico, e tinha um saco de coisa assim, falou assim: o deputado mandou trazer para o senhor. Eu falei: que deputado? O deputado falou: o que é isso? Na hora que eu olhei, era um monte, não era santo, porque se fosse santo não estava dentro de uma sacola, né? Tinha um monte de fotografia feia, com o número de baixo. Eu disse: isso não é para mim. Não, ele falou que é para o senhor. Eu falei: mas o que eu vou fazer com isso? Aí ele: não, precisa distribuir na igreja. Eu falei: não, deve ter trazido no lugar errado. Pega, põe no seu carro e leva de volta. Aí o deputado veio cá no meu gabinete: pastor Evandro, meu brother. Tudo bem? Tudo, que bom, veio tomar um cafezinho. E aí, tal, e não sei o que, blá, blá, blá. Não vou falar tudo, né? E falei: querido, você é um pastor. Daqui a pouco eu falo com vocês qual é o lugar do pastor na política. E eu vou falar com vocês depois. Eu vou conversar com vocês a título de perguntas e respostas que já me fizeram aqui. Não é? A primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: pastor, tem política na Bíblia? Irmãos, o livro de Juízes está registrado uma série de homens que assumiram posições políticas desde a humanidade tribal até a organização monárquica. Isso vai de 1200 até de 1050 a.C. Está tudo registrado no livro de Juízes, ok? O livro de Juízes é a história política de um longo período bíblico, e está tudo registrado lá, ok? Isso, você vai: pastor, mas tem algum político na Bíblia? José, o político mais conhecido. Se não fosse Faraó elegendo ele, não? Aquele povo estaria perdido. Daniel, se não fosse ele na Babilônia, um baita de um líder, de um governador. E seus 3 amigos, todos governadores. Poderia citar outros, como Neemias, um grande líder, que ele simplesmente reconstruiu a cidade e a sua nação. Todos estamos sonhando com alguém que venha reconstruir a nossa nação, não? Estamos sonhando com alguém que saiba passar pelo tempo de vacas magras. Parece que estamos atrás de José de vez em quando estamos atrás de Daniel. Parece que estamos em um cerco, precisando de um Gideão. E a Bíblia traz esses nomes que foram políticos, foram servos de Deus, e eles não deixaram de honrar a Deus. E Daniel, por exemplo, ele não era um político gospel, porque onde ele era governador, era politeísta. O rei servia a outros deuses, mas ele continuava servindo ao Deus dele. Mas os princípios dele fez um dia o Deus dizer: todo mundo vai ter que se correr diante do Deus desse homem. Não é? Muitas pessoas hoje não entendem que esses homens que mudaram a história, eles sempre surgiram em momentos críticos das nações. As pessoas que vão mudar a história, eles sempre surgem em momentos críticos.
Ele sempre surge. Por quê? Quando é que uma pessoa é condecorada? Quando é que um capitão de um navio recebe uma medalha? Depois que ele passa por tempestade. Se ele navega em águas boas, para que medalha? Medalha é para quem sabe passar por tempestade. E estas pessoas, elas surgem no meio destas tempestades. Hoje, nós estamos em um quadro que você talvez pergunte: espera aí, qual é a palavra do pastor? É filosofia política? Não. O pastor vai falar de quê? De psicologia política? Também não. O que um pastor sabe de política? Eu sou um pastor. Quantos são ovelhas aqui? Então eu tenho que pelo menos dizer para vocês: é por aqui. Eu sou um pastor. Então a minha conversa é pastoral. Tanto para você quanto para você que está em casa, a minha conversa é pastoral. Porque se fosse para falar de história, vamos lá em 1500, o Brasil existia? Sim, só tinha índio. Uma turma que estava aí de boa, brigando, as suas guerrinhas, né? Os índios estavam aí brigando. De repente alguém: vamos dar uma volta, vamos descobrir novas terras. A Índia está bom, mas nós precisamos de algumas especiarias novas. Vamos andar, descobrimos o Brasil. Que lugar bonito, terra de Veracruz. Olharam aquelas índias, se apaixonaram. Depois descobriram que não tinha muita coisa. Mas antes de ir embora, alguém descobriu um pau chamado pau-brasil, porque tinha uma tinta bonitinha que saía dele, uma tinta vermelhinha. E começaram a dizer para os índios: cortem a árvore, nós te damos presentes. E os índios cortavam em troca de bugigangas. O que eles mais gostavam era de machado. Então, corte uma árvore e dou um machado. Eles ganhavam machado, para quê? Para cortar mais árvores. E eles nem sabiam que estava sendo usado. De repente... esse país não está com nada. Nós tivemos a chance de falar espanhol. O que fizeram conosco? Porque os espanhóis estavam vindo. Eles não acham que não está com nada? Vamos, os espanhóis, vamos tomar aquela nação. Mas quando os portugueses viram que os espanhóis estavam vindo, o orgulho bateu mais forte. Vocês não podem entrar aí. Vamos acabar com vocês. Peraí, vamos fazer um acordo. Vamos colocar uma linha nesse mapa, vamos fazer um tratado. Isso é Tordesilhas. Aqui você não mexe, nem aqui eu mexo. Ok. Aqui é meu, aqui é seu. Navio sai e voltam para o Brasil. O que vamos fazer com essa nação? O que nós vamos fazer? A coroa disse: não tem mais nada. Mas a terra é boa, deve dar cana por aqui. Vamos levar e plantar cana. Os índios vão ser nossos escravos. Só que os índios não gostavam de trabalhar. Como escravo, não. E os índios fugiam. Como nós vamos resolver isso? Começaram a buscar homens e mulheres na África, porque eles já faziam isso. Os portugueses já faziam isso. Eles eram traficantes de pessoas. Trouxeram tantos escravos, muitos. Vocês agora plantam cana. E de repente surgem os senhores de engenhos. Os caras ficaram top de linha. Vamos organizar esse país, essa nação vai ficar boa. E descobriram ouro. Quando a coroa descobriu o ouro, todo o ouro que vocês tirarem, 1/5 é nosso. Aprendi isso lá no Egito. E pegaram todo o nosso ouro, todo para o Brasil. Trouxeram muita cana, plantaram tudo no Nordeste. Tanto que o Nordeste até hoje é conhecido por essa coisa. Não? Por que no Nordeste? Porque chegaram pela Bahia. Quando o rei desinteressou, vamos dividir isso em capitanias hereditárias. Colocam os coronéis, coronelismo. Vocês mandam. Colocam os líderes. Vamos dar uma resumida, né? Para ficar bem na nossa conversa de roça. Irmãos, eu estou falando minha conversa de roça. Os professores, me dêem licença. Eu sei que vocês são top de linha para ensinar isso, mas meu negócio é mais simples. Ok? Então, os coronéis mandavam. De repente, todos estavam abolindo os escravos. Ninguém queria mais escravos. E o Brasil, nós não podemos ficar por último. Então vem alguém e assina uma lei chamada Lei Áurea. Essa princesa era top de linha. E eles ficaram tão bravos. Os donos de escravos. Qual vai ser o plano para essa turma que vai ser livre? Não temos nenhum plano, soltem na rua. Daí surgiu os primeiros sem teto. E eles aceitavam qualquer trabalho, por isso são discriminados até hoje. Por isso que o Brasil tem tanta gente sem teto, porque isso não é de hoje. Ninguém tinha um projeto para receber essa turma. Ninguém planejou o Brasil. Tivemos grandes problemas, não?
E nós achamos que os nossos problemas surgiram hoje. Achamos que os nossos problemas são dos homossexuais. O homossexual existe desde o tempo que tempo é tempo, que gente é gente. Por que vocês acham que Sodoma e Gomorra foi destruída? Não surgiu hoje. E nem tinha internet. Que coisa, não? E eles continuaram as suas briguinhas. De repente surgem os republicanos, aquela turma toda, aquela coisa boa que é o nosso país. E alguém não gostava de Dom Pedro, tira o Dom Pedro do poder, e o nosso primeiro republicano não foi eleito por voto. Isso era um golpe. Mas não tinha internet, ninguém gritou o golpe. Ai, ai. Nosso primeiro líder simplesmente sentou lá. Ele ficou tão na pressão que teve que sair. Ah, marechal, vai embora, vem o outro marechal. Aí surge o tenentismo, o coronelismo, vai mintuando esse monte de coisa. Mas antes do tenentismo, vamos eleger algumas pessoas. Por que vamos eleger? Interesse. Vocês de São Paulo elegem, nós de Minas elegemos. Ninguém mais vai ser eleito. Ah, mas passaram 2 do Rio Grande do Sul aqui. Mas ninguém entra. Por isso surgiu o nome café com leite. Quando o paulista resolveu eleger um outro paulista passando a perna nos mineiros, uma batalha. Vocês percebem que a nossa política é sempre a mesma coisa? Desde sempre um querendo passar a perna no outro. Uma loucura, não? Quem vai salvar o Brasil? E a turma ficava nervosa, e as faixas vinham para a rua, e eles vinham, 1900, 1910, 1920, 1930, pá, para tudo! A Constituição não está dando certo, os governadores não fazem nada, senadores não fazem nada, ninguém parece que faz nada nesse país, vamos parar tudo. Surge um cara, alguém manda chamar uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, e o nome dele era o GG, Getúlio Vargas. O cara lá do Rio Grande do Sul. Quando vocês estão me entendendo? Somos brasileiros, não? Eu acho que eu estou falando com gente que conhece a sua história. Ah, surge, lá vem Getúlio Vargas. Uma esposa, 3 filhas. Um cara que gostava da sua nação. E foi instaurado um negócio chamado ditadura. Em Roma, a ditadura funcionava assim. Não está funcionando, o Senado se reunia, dava poder para um general por um período de tempo determinado acima da lei. E ele podia colocar o que estava no caos em organização. Essa foi a mesma proposta. E Getúlio diz, a partir de hoje, eu coloco as coisas no lugar. Porque a ditadura tem tempo de início e tempo de fim. Ditadura é quando o Senado dá poder para um líder acima da lei. Tanto que na ditadura, parou a Constituição, guarda a Constituição. Prefeito, para fora. Vereadores, para fora. Governadores, para fora. É isso que alguns estão gritando aí ainda. Vocês talvez não prestaram atenção. Não é? Vamos acabar com tudo, fecha o Senado. Isso já aconteceu em 1930. As pessoas começaram a ficar loucas, enlouquecidas, e colocaram todas as suas fichas em Getúlio. Getúlio disse, eu não quero o poder, eu só quero ajudar a nação. Eu vou só ficar 6 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ele saiu? 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, e de repente, 1 ano e 10 meses depois, era de madrugada. Uma turma chamada de constitucionalistas, que queriam a Constituição de volta, em São Paulo, eles saem, porque sabiam que o quartel-general dos republicanos, ou dos revolucionários, estava ali. E eles vão com escadas, com paus, com pedras. Vamos acabar com aquele lugarzinho onde eles se reúnem. Só que estavam todos lá dentro. E quando eles colocaram suas escadas e subiram, pá, pá, começou uma revolução. Os revolucionários contra os constitucionalistas. Que nome esquisito, não? E Getúlio mandou parar aquela batalha. Mas eles não tiveram por perdida a sua batalha. Saíram correndo, desesperados. Mas eram 200 aglomerados.
e ninguém arrancava eles dali. Queremos a nossa Constituição de volta. Queriam acabar com a Constituição, agora queremos a nossa Constituição. Parece que estamos no mesmo ano, não? Então, em 1934, organiza-se uma comissão para organizar a nova Constituinte de 1934. E quem assume o poder? Quem não queria o poder? GG. Quem assume o poder? GG. Eu não queria, mas já que vocês querem, então ele arruma as coisas, mexe com o FGTS, alguma coisa, e é conhecido como o pai dos pobres de toda a história. Ele sai, entra o novo presidente, e ele é aclamado de novo. E quem volta? GG. Ele não queria o poder, porque voltou. E era muita pressão. As coisas estavam sobre eles, batendo, e as pessoas iam para a rua, por Deus e pela família. Parece que estão gritando a mesma coisa hoje, não? As faixas grandes, vamos tirar aqueles que não gostam da família. E as faixas, um segura de lado de lá, por Deus e pela família, por Deus e pela... Batalha nova? Vocês acham que a nossa batalha é nova? O problema é que vocês vão continuar mudando o governo, mas devemos mudar o governo ou mudar a nação? O problema não é mudar o governo, é mudar a nação. Enquanto vocês não mudarem, pode colocar quem quiser. Então Getúlio, angustiado, a mulher dele estava numa festa, as duas filhas, e ele manda buscá-las rápido. Ele estava no catete, e era uma festa que elas tanto queriam, ficaram tão angustiadas. E a filha dele conta: cheguei e disse, papai, por que o senhor mandou acabar com a nossa festa? O bicho está pegando. Perdoe-me por intrometer na vida social de vocês. E era de madrugada. Mas em uma determinada noite ele escreve uma carta, dizem, e no final ele termina assim: dou um passo para a eternidade, saio da vida para entrar na história. E assim acaba a história de Getúlio. Entra outro, sai outro, entra outro, sai outro, até que em 1985, depois dos militares, militarismo, tenentismo, vamos organizar esta nação, surge alguém, bigodinho, baixinho, o nome dele era Sarney. Não deu muito certo. Ele inflou a nação. Mas ele sai, entra alguém. Como que era o nome dele? Eu estou saltando a história, tá? Porque não tem como contar a história toda. O caçador de Marajá. Vamos acabar com os Marajás. Esses corruptos. Nunca teve corruptos assim na história. Gente, parece que nós estamos em 2018 de novo. E as pessoas iam para a rua, por Deus e pela família. Todos pela família. Vamos acabar com a corrupção. Parece que poderiam guardar as faixas desde sempre, não? Buscar as mesmas faixas nos mesmos partidos, não? E sempre usar as mesmas. E lá vem Collor, cabelo tipo William Tresman, só não tinha barba. E eles mostravam ele disse: eu vou caçar os marajás, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele era novinho, robusto, novo. Agora sim, e todo mundo: Collor, 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 Collor. Vamos pintar nosso rosto e dizer: Collor, 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 Collor. E ele agora está no seu jet ski. Alguém lembra? Lembram? Ele agora está no seu carro do ano, um prêmio. Era um prêmio, né? Fiat Prêmio. Elba. Nem existia prêmio naquela época, era o Elba. Não, o Elba é outro carro, é o carro do problema. É o mesmo carro. Meu Deus. Eu acho que a cor é a mesma, o Letinho está andando nesse carro.
mas com 2 anos, fora Collor. A pessoa que eles amavam, em 2 anos já odiavam. Quem entra? Outro tupete. Itamar Franco. Itamar Franco então chama um ministro da fazenda chamado Fernando Henrique e tem um grande plano, chamado de Plano Real. Eles inauguram aquele plano e muda a história do capital da nossa nação, a história econômica da nossa nação. E depois quem é eleito? Fernando Henrique. Fernando Henrique sai e em 2003, com muitas propostas socialistas, vem um rapaz com 9 dedos na mão. Quem era ele? Lula. E Lula foi o cara que mais tentou entrar na República. Ali não desiste não, hein? E a música era: não vamos cantar, senão alguém pega isso aí e vai achar que nós estamos fazendo política. E ele ficou. E depois dele veio Dilma. E agora estamos onde estamos. As faixas são as mesmas. Os gritos são os mesmos. Os anseios são os mesmos. Pela família, acabar com a corrupção. Desde quando? Desde sempre. O problema é que as pessoas ainda não pararam para pensar. Esses dias eu estava com os pastores no sítio e dei uma palavra para eles dizendo assim: pastor Helmar está aqui, ele vai lembrar. Clédio e o Tiago também estavam. O seu povo é você. Vocês são o pastor que vocês têm. Vocês, por vezes, devem se pegar agindo como eu. Simplesmente porque vocês vão sempre repetir o seu pastor. Em relação ao seu presidente, o presidente não tem problema. Ele só mostra quem é a nação. O governador mostra quem é o seu estado. O prefeito mostra quem é a sua cidade. Ah, mas esse presidente é corrupto. Ele é a nação. Qual o país que tem mais riquezas? Vou colocar 2 países aqui. Aqui está o Japão, desse tamanhozinho. E aqui está o Brasil. Vocês acham que no Japão tem lugar para plantar igual no Brasil? Vocês acham que no Japão tem um clima que o Brasil tem? Vocês acham que no Japão tem a riqueza natural que o Brasil tem? Quem é mais poderoso? O Japão. O Japão foi totalmente destruído em 1945. Mas se você perguntar assim, quais as nações que são proprietárias dos melhores bancos do mundo? O Japão está lá. Qual a nação que está no meio das melhores montadoras automobilistas do mundo? O Japão está lá. Qual a nação que tem os maiores polos científicos do mundo? O Japão está lá. Porque o problema não está na nação, está no seu povo. O problema não está no governador, não está no presidente, porque ele é só uma cria do seu povo. Nós geramos conforme a nossa espécie. Eita glória, sapateia. Sabendo disso, os políticos endemoniados, porque tem os endemoniados e tem aqueles que não são endemoniados. Endemoniado é aquele que é usado pelo demônio. Eu não estou falando aqueles feios que passam, que o pessoal coloca no WhatsApp. Não tem uns feios? Tem uns, irmãos, tem esquisito. Eles descobriram que a chave do poder para ganhar a política no Brasil é uma só: a desinformação. Quanto mais informação tem o público, menos interessante ele é para um político. Pastor, mas eu voto nulo. Votar nulo é votar. Ah, eu voto em branco. Votar em branco é votar. Por quê? Como disse Bonhoeffer, dizer é dizer. Ficar calado também é dizer. E não dizer também é dizer. Você está sempre escolhendo, mesmo que você vá lá e vote nulo ou branco do jeito que você acha que tem que votar. A arma mais poderosa de um político sobre as pessoas é a ignorância.
que quando você consegue pegar um curral eleitoral ignorante, você pode falar o que você quiser, porque as suas palavras se tornam a sua verdade. Eu não estou falando mal de ninguém, vou falar de mim. Eu sou descendente de nordestino. A minha mãe é de Aracaju. Eu, quando menino, eu me lembro de ter tomado água onde o boi pisa e só fica um restinho de água branca ali, porque não tinha outra água por perto. Alguém já fez isso? Ok. Quando menino, da galinha a gente só não comia o bico, porque era muito duro, as unhas do pé era muito duro, e a pena porque era muito ruim. Mas a gente ainda pegava a pena e pegava e levava no fogo, assim, no fogo a lenha. Não sei se alguém já fez isso. Alguém já fez isso? Além da Geisa? Gente, era a coisa melhor do mundo. Enquanto a galinha estava fritando, nós pegávamos aquelas penas e encroava, era torresmo. Eu aprendi a falar torresmo, falar mais bonitinho, mas o nome nosso lá é torremo. E, gente, um trem crocante, tão delicioso, tinha gosto de nada. Pessoas como estas que eu estou dizendo que éramos eu não ia perguntar nunca se uma pessoa era socialista, comunista, se era uma pessoa, se essa pessoa era da direita, se era da esquerda. Eu nunca ia perguntar, por quê? Eu só queria comer. E os políticos usados pelo demônio aproveitam desse tipo de pessoa. Porque um homem usado por Deus não aproveita de ninguém. Ele sabe que ele deveria assumir um cargo para servir a nação. Não importa quem seja. Se de direita, de esquerda, socialista, quem quer que seja. Ou capitalista. Irmãos, deixa eu bater a real com vocês. Se vocês forem aonde a minha mãe morava, que a Ricela já esteve lá uma vez comigo, aquele povo não quer saber se é 10, se é 20, se é 13, se é 17, se é 18. Eles não querem saber. Eles só querem saber quem vai tirar a nossa dor. Você sabe por quê? Não se tem água. Na casa da minha avó, estou falando de mim. Na casa da minha avó, não tem água encanada. Sabe o que tem? A Ricela teve lá uma tala de água limpa, outra tala de água semi-suja, semi-suja, outra tala menos um semi-suja, e outra tala de água suja. Nenhuma dessas águas pode ser jogada fora. Essa água limpa serve para beber, lavar uma vasilha e escovar os dentes para uma dessas vasilhas. Se vai usar de novo, essa aqui serve para outra coisa e assim vai. E aquela lá serve para dar descarga no banheiro. Essa aqui serve para lavar o chão, para passar pano no chão. Vocês acham que é fácil uma vida dessa? E você vai dizer, você vai na televisão e vai dizer, eu não sei o que, eu sou isso é fulano. Sabe quem vai ganhar esta pessoa? A pessoa que vai dizer assim, eu vou colocar água para você encanada. Porque ela não tem noção de outras coisas. Pastor, mas ela está vendendo voto. Algumas pessoas vendem, mas essa não tem noção nem de venda. A pessoa que vai fazer isso é uma pessoa má, porque ela não deve governar só para essas pessoas. O problema da nossa nação é que a nossa nação cresceu aprendendo a ser extrativista. Nós queremos extrair o máximo de tudo. Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo, aqui ou em casa, que querem tirar proveito de tudo? Tentam tirar proveito da mãe, tentam tirar proveito do seu funcionário, tentam tirar proveito do seu patrão. Estamos sempre querendo nos dar bem. Esse é o problema da nossa nação. A politicalha sempre existiu. Em 1930, quando a ditadura começou, foi por causa da politicalha. O povo ainda não mudou. O povo continua o mesmo. Então, nós vamos eleger pessoas, vamos ter o mesmo choro, o mesmo problema, porque nós simplesmente somos os mesmos. Somos os mesmos. Irmãos, para quem não sabe, o nosso Brasil já teve realeza. Tem príncipe que mora no Brasil ainda, vocês sabem disso, né? Nosso Brasil já teve uma monarquia mandando aqui. Não deu certo. Porque monarquia significa um que governa pelo bem de
todos. Quando esse um olha para esses todos, põe atenção, e vê neles uma oportunidade de se dar bem, essa monarquia se transforma em tirania. Então, não deu certo. Depois, nós tivemos outras medidas. Nós já tentamos outras coisas. Depois da monarquia, nós tentamos a aristocracia. Por quê? Para governar para todos não deu certo, porque vai ficar o poder só com ele. Então, né, esse cara vai se dar bem sozinho. Vamos fazer um negócio mais organizado. Vamos fazer uma aristocracia. O que é aristocracia? Vamos pegar as pessoas, os top de linha, os pensadores, as pessoas mais organizadas com a mente, um grupo que vai governar por todos. Isso é aristocracia. Só que quando eles chegam no poder, eles descobrem um monte de coisa. Nossa, podemos nos dar bem, esse contrato, isso aqui, podemos entrar, vai entrar muito dinheiro. Quando a aristocracia se corrompe, ela se transforma em oligarquia, porque aquele grupo que deveria governar por todos, começa a governar para eles mesmos. Parece que vocês estão vendo o Brasil, não? Os nossos governantes são tiranos. Quando um tem oportunidade, ele suga de todos. Porque se ele fosse da realeza, a realeza nunca suga de todos, ele cuida de todos. Os nossos governantes não são aristocratas, porque eles não governam pelo bem da nação. Quando tem oportunidade, eles enfiam a mão no bolso da nação. E agora estamos aí, sonhando com outro modelo, mas o modelo melhor que temos até hoje é chamado de democracia. A democracia é o quê? Um por todos não dá, alguns por todos não dá. Então agora vai ser todos por todos. Como que surgiu essa ideia? Vamos fazer o seguinte: o povo está muito espalhado, e onde tiver um grupo de cidade, esse grupinho nós vamos chamar de demos. Em Atenas chamavam de demos. Onde tiver um grupo, esse grupo vai se reunir. Eles decidem o que eles querem. Só que o grupo cresceu muito. Então vamos fazer o seguinte: agora nós vamos escolher alguém que vai representar para dizer lá o que eu quero. Entende? Isso é democracia. Só que quando esse todos deveria governar por todos não funciona, se transforma em uma demagogia. Esse é o oposto de democracia. O problema da nossa nação é que nós não temos realeza, nós não temos aristocratas e nós não temos democratas no poder, porque todos estão governando para si mesmo. Ah, pastor, mas ele gosta tanto da nossa nação, eles são tão bons. Eu não queria nunca me envolver com política. Quem é que nunca queria se envolver com política? Levante a mão. E eu tenho um recado para você: não tem como. Eu sei. Nós estamos tão frustrados com os nossos líderes, que dá vontade às vezes de fugir para outra nação. Se eu pudesse, eu ia para outra nação. Mas não tem como fugir da política. Não tem como escapar desse negócio. Não tem como você fugir desse negócio. Porque onde tem gente, a política está ali. Os polites, a harmonia do povo, isso é política. A boa convivência do povo, isso é política. O povo decidindo, ou alguém decidindo pelo povo. Por exemplo, eu não gosto de política. Quando nós nos reunimos em assembleia para decidir alguma coisa, isso é política. Quando você reúne a sua associação de bairro, é política. Quando você reúne um grupinho para fazer um churrasco coletivo, isso é política. Não tem como fugir da política. A palavra política pode até nos assustar, mas a palavra política vem de politiques, ou interesse do cidadão. Todos aqui têm algum interesse. Isso é política. Ou ninguém tem interesse? Todos temos interesse. Então, nós somos
os seres políticos ou polites. Então, de repente, nós nos organizamos. Vocês aqui, cidadãos de Jerusalém. Romanos não, de Jerusalém. Ouçam-me com atenção. Estamos em um momento político. Porque vocês estão reunidos por causa de um interesse. Isso é política. Mas quando esses cidadãos que estão aqui querem eleger um outro cidadão, você vai saber a qualidade do cidadão eleito pela qualidade de quem está escolhendo. A qualidade do eleito está na qualidade de quem elege. Alguém entende ou não? Por exemplo, com todo respeito, eu vou dizer uma palavra. Suponhamos que aqui, com todo respeito, meus, aqui tem um monte de gente que é tudo burro. Aqui não tem, mas é só uma analogia. Então vamos eleger um de nós. Elegemos o quê? E dizemos para esse burro: sobe lá, estamos cheios de problema, agora você resolve os nossos problemas, porque eu vou para casa. É assim que fazemos. O que temos no poder? Temos um burro. Põe atenção. Nós agora olhamos para a nossa nação. Uma nação corrupta. Se tiver oportunidade de pegar a sua carteira, pega caladinho e vai embora. Se você deixar o seu relógio ali, ele vai sumir, porque a nação é corrupta. Se você for lá na pracinha e deixar a sua carteira num banco, você pode até achar ela, mas não vai achar um centavo que você deixou dentro. A nossa nação é corrupta. Se você deixar o seu cordão de ouro cair no meio das pessoas em uma festa, não adianta você procurar. Alguém vai pegar e vai levar, porque é corrupto. Então nós temos uma nação corrupta. Vocês lembram o que aconteceu em Vitória? As pessoas que se dizem cidadãos de família entraram em lojas e levaram um monte de coisa que não eram delas e disseram que não eram ladrões. Só estavam dizendo quem são. E de repente essa nação reúne: vamos eleger quem não é corrupto. Vai trazer de que nação? Nós pegamos um de nós, cheio de problemas como nós, e dizemos: resolva os nossos problemas. Escolhemos o político. Político significa cidadão-chefe. Somos os polites, cidadãos. Escolhemos um político, que é um cidadão-chefe, e dizemos: resolve o nosso problema. Pergunto para vocês, ele vai resolver? Porque os nossos problemas estão aonde? Em nós mesmos. Por que que o Japão, de 945 para cá, se transformou numa potência? Pergunta para eles. Eles investiram em um negócio chamado educação básica. Educação básica. Na nossa nação, parece que é vergonhoso falar que é professor. Se a sua filha falar que vai estudar para professor, minha filha ou seu filho, parece que é vergonhoso. É onde está o segredo. Quantos aqui passaram na mão de um professor, por gentileza? E por que tem vergonha? O Japão investiu em uma coisa: educação básica. Até Hitler sabia disso. Me dá o seu filho, te devolvo um soldado. Estamos com um problema, não? Eu quero que vocês pensem um pouco. Eu vou responder algumas outras questões, senão eu vou ficar machucando vocês, e não é a minha intenção. Não tenho intenção nenhuma de machucar vocês. O que eu estou dizendo é a realidade da nossa nação. Falo com muito respeito e com muito temor. E eu não sou pessimista. De maneira alguma. Eu não sou pessimista. Eu amo o governo.
Deus criou o governo para colocar limite na sociedade. Eu amo governos. Pergunta outra: como um cristão deve proceder na política? Primeiro, um cristão deve proceder na política como? Sempre de forma justa. Nunca atacar ninguém por causa de política. Outra coisa, sempre escolher o que é justo para a sociedade, não para ele individualmente. Porque democracia é o pensamento de todos, por todos. Isso é muito importante para nós. Tudo que fizermos na política deve ser justo e honrável. A igreja não tem uma bandeira política, e nem deveria ter. A igreja deve ter princípios políticos. O problema é que a nossa nação está precisando de princípios. Aí alguém me pergunta: pastor, como eu devo escolher o meu candidato? As pessoas ficam muito preocupadas com o presidente, e deve preocupar mesmo. Quem vai ser o próximo presidente? Mas quem manda na nação mesmo são os legisladores. E quase ninguém escolhe o legislador, pega o primeiro papel e vota. Fala que é mentira. Nem sei que eu vou votar para deputado. Ah, eu vou pegar lá e achei um. 32. Senador? Quem que é senador? Nem sei o que faz, não sei para onde vai, não sei o que quer, mas esse aqui tá bom. Não temos princípios. Nós vamos em quem grita mais alto. E não pode ser assim. Eu vou dar algumas dicas para vocês escolherem os seus candidatos. Dica número 1. Está no Salmo 122:6. Ele deve amar Israel, candidato da nação. Porque se o candidato, estou falando agora princípios bíblicos, um candidato que vai representar a nossa nação, que não ama Israel, ele não é o meu candidato. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eita glória. Dica número 2. Esse candidato tem que ser parceiro de Sifra e Puá. Eita, nome bonito. Quem era Sifra e Puá? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Sifra e o nome de outra era Puá. Quem está grávida pode escolher o nome da sua filha. Pensa, Sifra na escola. Como vai chamar essa menina na hora lá? Sifra! E como é que vai paquerar Sifra? Ei, Sifra. Cifrou? Quando ajudardes a dar à luz às hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Anti-aborto. Se o seu candidato apoia aborto, estou fora. Estou dizendo é a forma como que nós escolhemos. Para a nação, ama Israel, 1 ponto. Anti-aborto, 2 pontos. Ponto 3. Esse candidato tem que amar e lutar pelas famílias, nos padrões bíblicos. Não a família que está tendo aí. No padrão bíblico. Neemias 4,14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Leiam o resto. Lutem por quem? Seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e por suas casas. Esse era o político Neemias. Trem bom, hein? Pastor, mas irmãos, o candidato que não é a favor da família, conforme a Bíblia, que não luta por seus irmãos, não luta por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, é aquele que luta. Vamos ver. Luta por sua família.
ele tem que proteger os valores cristãos, os valores de Deus do casamento. Por quê? Põe atenção. Nação. Você divide a nação, estados. Estão me acompanhando? Você divide os estados, cidades. Você divide as cidades, comunidades. Você divide as comunidades, família. Você divide a família, casal. A menor célula de uma família é o marido e a esposa. Quando começam a destruir o casamento entre o homem e a mulher, começa a destruir a nação. Quando as suas células começam a destruir uma por uma, é chamado de câncer. E o seu corpo vai sofrer por isso. O que é câncer? Células destruindo células boas. Alguém está me entendendo? Não? Não precisa destruir a nação, é só destruir a célula. Vai comendo as células. Qual é a menor célula de uma nação? O casal. Quando esse casal se junta e tem filhos, forma uma família. Os dois já são uma família, vai formando uma família. Quando se junta mais algumas famílias, isso é chamado de comunidade. Quando eu ajunto algumas comunidades, eu tenho uma cidade. Quando eu ajunto algumas cidades, eu tenho um estado. Quando eu ajunto alguns estados, eu tenho a nação. Então, quando eu quero destruir a nação, eu toco na célula. Qualquer candidato que não protege o casamento, ele está pondo em risco a minha nação. Ele é um câncer. Básico, não? Outro. Perguntaram: pastor, a política em relação aos pastores, os pastores devem se candidatar na política? Deixa eu só ressalvar: a política não é o maior inimigo da igreja. O maior inimigo da igreja é Satanás, o pecado e a morte. Amém? Mas e se um pastor se candidatar? Eu vou me candidatar porque eu vou libertar vocês dessa política. Jesus não veio libertar a nação da política. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Todos nós somos seres políticos. Não tem como você fugir disso. Então, você que me ouve aqui e aí em casa, se você é um pregador do evangelho, você nunca deveria se destacar por ser um deputado, por ser um vereador, ou por ser um prefeito, ou por ser um senador. Você deveria se destacar pela pregação da palavra. Porque é para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para isso. O problema é que o vocacionado precisa ter caráter e clareza em quem está representando. Por quê? Um político-chefe, ele representa o interesse do povo na terra. Um sacerdote representa o interesse de Deus na terra. Um político tem a sua vocação passageira. Um vocacionado do altar, a sua vocação trata de coisas eternas. Como que alguém ousa fazer uma troca dessas? Dando prejuízo para o reino? Não pode, com todo respeito. Porque o político representa o povo na terra. E nós devemos representar Deus na terra. Agora, trocar de representar Deus para representar um povo, eu não consigo entender. Possivelmente tem dúvida no seu chamado. Tem um grande problema. Mas, respeito se algum faz por aí. Ok? Pastor, mas e os pastores que estão fazendo política? Estão fora da sua missão. Me dá um texto do 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu me alistei para o sacerdócio e eu vou agradar o meu Deus até o dia da minha chamada final.
Eu tenho que acabar minha carreira e guardar a fé. Eu tenho que pensar nisso. Próxima pergunta: podemos ter homens e mulheres de Deus na política? Sim. Os pastores não devem se candidatar, mas dentro da igreja, eu tenho certeza que Deus tem pessoas vocacionadas para serem líder. José era um vocacionado, Daniel era um vocacionado. Pode ser que a próxima prefeita ou prefeito esteja aqui dentro. Pode ser que tenhamos vereadores aqui, por que não? Ou deputados. Alguns já estão até estufando o peito. Mas se você é vocacionado para isso, que o faça. Faça isso. Por quê? Precisamos de homens e mulheres envolvidos nos princípios bíblicos. Irmãos, tem duas coisas que nos controlam: o governo e a economia. O mais poderoso é o governo ou a economia? A economia. A economia põe e tira o governo. A economia diz a hora que você vai levantar e diz a hora que você vai deitar. É ou não é verdade? A economia é vigiada todos os dias de madrugada, ela é vigiada de noite e ela é vigiada de dia. Os seus índices ficam assim, e ela mede quanto se o Brasil vale, se o seu índice está bom, está bom. Se está ruim, está ruim. E nós não podemos eleger uma pessoa que vai incentivar os brasileiros a pararem de trabalhar. Por quê? Se nós pararmos de trabalhar, o nosso produto interno bruto, paramos de fabricar o nosso produto. Quando nós trabalhamos, o produto sobe. Por que o nosso produto interno bruto caiu? Nem empregado para trabalhar você acha em casa. E quando você acha, você tem que pedir ela. Se eu pedir ela para lavar esse copo, será que ela vai brigar comigo? Quantos já passaram por isso? Temos que orar e chorar. Orar e chorar. A economia te controla e me controla. Por exemplo, quantos aqui tem que sair amanhã para trabalhar cedo? E se não for, a economia diz: eu acabo com você. E ela nem fala nada, ela simplesmente manda um aviso: eu acabo com você, acabo com a sua empresa, acabo com os seus negócios. É a economia. Se você não entregar aquela carga, se você não pagar esse boleto, ela está dizendo todo dia para você: me atenda ou eu te mato. E alguns nem dormem por causa dela. Então vem alguém e promete: eu vou cuidar da economia, eu vou equilibrar a economia. O governo é bom. O governo serve para colocar limites na sociedade. Ok. Eu vou ler 2 textos. Aliás, 3 textos e nós terminamos. O primeiro texto está em Gênesis 9:6. Esse aqui estava na dispensação do governo humano, quando Deus disse: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Algumas pessoas acham que não, a solução desse país é criar mais presídio. Lembra da célula? Não é criar presídio, é voltar para a célula principal. A solução desse país é derramar sangue se preciso for. A célula principal. Não é matar a célula principal, é cuidar dela. Se cuidarmos da célula principal, os presídios vão esvaziar. Nós teremos paz de novo. Mas é muito difícil entender isso. Não é fácil. Isso é uma regra divina. As autoridades e as leis devem preservar a humanidade. Segundo, o homem deve prestar conta dos seus deveres. Põe atenção nesse texto. Todos devem
sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidos. Lembra do primeiro texto que eu li? Ele tira e coloca os reis. Ele muda os tempos e as estações. Em alguns momentos, Deus traz o açoite sobre a nação. Quantas vezes Deus já fez isso? Porque em alguns momentos o açoite é necessário, porque senão as coisas não se arranjam. A melhor contribuição que um cristão dá para a sua nação é se ajoelhar e orar por sua nação, principalmente num período decisivo como esse. Pastor, a nossa igreja tem que ser da direita ou da esquerda? Nós temos os dois braços. Às vezes precisamos desse. E às vezes precisamos desse. Pastor, nós somos socialistas? O que somos? Não somos nenhum dos dois. Sonhamos com alguém que entenda os princípios. Ou é comunista? Comunista não é nem um regime, é uma ideologia, uma utopia, que provocam lutas armadas. Qualquer um que tiver a ideologia comunista, você deve se afastar dele, para longe. Vocês não sabem o que a ideologia comunista faz? Alguns sabem. Sejam sóbrios. Pegue os princípios bíblicos. Procure alguém de caráter. A nossa nação está pagando por falta de caráter. Ore ao Senhor. Leve isso a sério. Leve a nossa nação a sério. Procure escolher um deputado, um senador, um presidente, conforme os princípios que eu passei para você. Veja o que ele ama, o que ele odeia. Dê um balance. Pastor, nós temos que eleger um presidente evangélico. A nação não tem que ser evangélica. Nós temos que eleger um presidente de princípios, de caráter. Por que que os nossos líderes estão na prisão? Não faltou dinheiro, não faltou poder, faltou caráter para eles. E o grito da nação é o mesmo. Portanto, versículo 2: aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Qual é o partido da igreja? Não temos. Pastor, em quem eu devo votar? Cuidado com o blá blá blá. As fichinhas que estão aí são todas antigas. Todos são antigos. Até o novo é antigo. Sim, todos são antigos. Tem partido aí, irmãos, fechando alianças satânicas. Tudo é antigo. Não se iludam, vocês são inteligentes. Mas eu sei que vocês podem achar, nós somos um pouquinho de gente. Deus só precisou de José para mudar uma nação. Pode ser você, pode ser quem for, mas eu peço a vocês que a consciência diante dos princípios bíblicos é o principal. Faz um checklist. Olha os debates. Seu governador, seu senador, o que ele apoia? O que ele aprova? Por quê? Nós estamos construindo uma nação. Só que a minha humilde opinião, muito simplista por sinal, eu sei que muitos de vocês estão sentados aí para ir dar uma aula de política aqui, mas eu sou pastor, não? A minha humilde opinião, eu quero dizer para vocês que enquanto a nação não mudar, vamos elegendo e vamos elegendo.
e vamos elegendo. Somos mal educados, nós somos corruptos. Na escola, isso começa na escola. Rouba uma caneta, rouba uma borracha. Na igreja, não posso citar muitas coisas para não expor ninguém. Somos corruptos até nos dízimos e nas ofertas. Deus mesmo disse, não? E queremos dizer que os nossos políticos chefes são corruptos. Só estão dizendo quem somos. Eu já chorei por nossa nação, mas continuaremos sonhando com um povo que se volte a Deus, sonhando com um povo que preste atenção nos nossos educadores, porque agora quem está educando os nossos filhos são os youtubers, ensinando eles a xingar, ensinando eles a falar palavrão, ensinando eles um monte, desculpa a palavra, um monte de merda. Vou falar porque é o que eles ouvem o dia inteiro, mas não vão na escola, eles não ouvem os seus educadores que foram formados para isso. E queremos uma nação diferente? Alguém um dia me perguntou assim: pastor, como eu contrato uma babá? Ela tem que ser você. Como assim? Tem que ter os seus princípios. Ela só pode falar com o seu filho o que você falaria. Ela só pode ensinar para o seu filho o que você ensinaria. Onde eu acho uma pessoa? Onde você convive. Se você está achando que as pessoas que você convive são ruins, elas só estão dizendo quem é você. Pode contratá-la. Mas você me pergunta: quem é a babá dos nossos filhos hoje? Youtubers, que não tem papa na língua. As crianças não sabem nem falar mais, não sabem conversar, não conseguem parar, não conseguem se aquietar. Estamos sem freios, não? Pode ser que Deus coloque um freio na nação por esses dias. E às vezes a parada é brusca. Apertem os cintos. Deus abençoe a nossa nação.